Oi, eu sou Pichu, estamos aqui para nossa aula 17 já, e hoje a gente vai ver a parte 3 de sistemas lineares. Então, a gente já viu bastante coisa de sistema linear até agora, mas ficou faltando a gente falar um pouquinho dessa regra de Cramer, que é o que a gente vai ver hoje. Então, para ver essa regra, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, eu tenho aqui um sistema linear, é um sistema 2 por 2, porque eu tenho duas equações e duas incógnitas, certo? Então, vamos resolver esse sistema usando essa regra de Cramer, tá? Tem como resolver por outros métodos, como a gente já viu, mas vamos explorar esse método novo aqui. Então, qual que é a ideia? Queremos saber os valores de x e de y que satisfazem essas duas equações, todo esse sistema. Usando a regra de Cramer, para calcular o x e o y, a gente vai usar essa regrinha aqui, ó. O valor do x vai ser dx dividido por d, e o valor de y vai ser dy dividido por d. O que são dx, dy e o d? O que é isso? Então, o primeiro é o d. O d, esse dzão que aparece aqui nos denominadores, são os determinantes da minha matriz dos coeficientes. Então, reparem aqui que a primeira coluna são os coeficientes da minha primeira incógnita, o x. Então, menos 1 e 3. Na segunda coluna, eu tenho aqui os coeficientes da minha segunda incógnita, que é o y, menos 1 e 7, que está aqui, tá? E o valor desse d, que vai vir aqui embaixo, é o determinante. Então, a gente precisa fazer essa conta aqui, tá? É uma matriz 2 por 2. Para calcular o determinante, eu vou fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal aqui, menos 1 vezes 7, vai dar menos 7. Menos o valor da nossa diagonal secundária, que é 3 vezes menos 1, que é menos 3. 7 menos menos 3 é 7 mais 3, que é menos 4. Então, a gente tem que o dzão, o determinante aqui vai ser menos 4. Agora, para achar o valor de x, a gente precisa do dx, e para achar o valor de y, a gente precisa do dy. Para a gente calcular o dx, nós vamos montar a matriz, aqui, é uma matriz 2 por 2 também. Só que agora, reparem que na coluna aqui, do x, da minha incógnita x, que era essa primeira coluna, em vez de eu ter os coeficientes do x, eu vou trocar esses coeficientes pelos termos independentes, que é menos 5 e 16, que aparecem aqui. Então, quando eu tenho dx, eu troco os coeficientes do x pelos termos independentes. E nessa segunda coluna, mantém igual aqui esse determinante, igual essa matriz, que tinha aqui os coeficientes do y, tá? E aí, a gente vai calcular esse determinante. Diagonal principal menos diagonal secundária, tá? O dy, a ideia é bem parecida, só que agora a gente está falando em relação ao y. Então, a gente vai manter os coeficientes do x e os coeficientes do y a gente vai trocar pelos termos independentes. Então, ficaria menos 1 e 3 na primeira coluna e menos 5 e 16, que são os termos independentes, compondo aqui a nossa segunda coluna, certo? Então, vamos calcular. Diagonal principal aqui, menos 5 vezes 7 é menos 35. Menos diagonal secundária, 16 vezes menos 1 é menos 16. 35 menos menos 16 é menos 35 mais 16, que está dando aqui menos 19. Tá? Esse seria o nosso dx. E por último aqui o nosso dy, novamente diagonal principal, menos 1 vezes 16 é menos 16. Diagonal secundária, 3 vezes menos 5 é menos 15. E menos 16 menos menos 15 é a mesma coisa que menos 16 mais 15. E menos 16 mais 15 é menos 1. Tá? Então, calculamos o d, o dx e o dy. Então, vamos substituir aqui para achar o valor de x e de y. Então, para o x é dx dividido por d. Nesse caso, que a gente calculou, o dx vale 19 e o d vale menos 4. Menos 19 e menos 4. Então, menos 19 menos 4, que aqui esses sinais negativos se cancelam, a gente tem que o x é 19 dividido por 4.
tá? Posso deixar na forma de fração mesmo. E a mesma coisa para o y agora, dy dividido por d. O dy a gente calculou é menos 1 e o d é menos 4. Então, montando aqui a fração, eu tenho menos 1 dividido por menos 4, que é 1/4 positivo, tá? E aí, essa seria a nossa solução. O x vale 19/4 e o y vale 1/4, é um sistema possível determinado, SPD. Vamos ver mais um exemplo. Agora vocês já entenderam o basicão da regra de Cramer. E uma outra coisa importante de falar é que essa regra só vale quando eu tenho sistemas 2x2, ou 3x3, 4x4. São sistemas em que meu número de variáveis, nesse caso x e y, é o mesmo número de equações, né? Que agora são duas. Então, eu tenho duas variáveis, duas equações, então eu consigo aplicar essa regra de Cramer, tá? Então, vamos ver mais um exemplo. Então, vamos lá. Para calcular o D, eu vou fazer o determinante da matriz dos coeficientes. Então, na minha primeira coluna vem o x, 3 e 1. Segunda coluna vem o y, menos 2 e menos 4. Calculando esse determinante, diagonal principal menos diagonal secundária. 3 vezes menos 4 é menos 12, menos a diagonal secundária. 1 vezes menos 2 é menos 2. 12 menos menos 2 é menos 12 mais 2, que é menos 10. Então, o nosso D é menos 10. O dx eu vou trocar a coluna do coeficiente de x pelos termos independentes. Então, vai aparecer aqui o 4 e o 2. Calculando o determinante diagonal principal menos diagonal secundária, a gente vai ter 4 vezes menos 4 é menos 16. E 2 vezes menos 2 é menos 4. Aí, aqui vai dar menos 16 mais 4, que vai dar menos 12. E, por último, o dy. O dy, agora a gente está trocando a coluna do y, dos coeficientes de y, pelo termo independente. Então, aparece aqui 4 e o 2. Tá? E nessa primeira coluna ficam os coeficientes do x. Calculando esse determinante, diagonal principal menos diagonal secundária, a gente vai ter 3 vezes 2, que é 6, menos 1 vezes 4, que é 4. E 6 menos 4 é 2, tá? Então, aqui vamos montar agora as fraçõezinhas. A gente sabe que o x é dx dividido por d e o y é dy dividido por d. Então, começando aqui pelo x. Dx é o menos 12 e o d é o menos 10. Então, o x vai ser menos 12 dividido por menos 10, que daqui dá para simplificar. Se a gente dividir por 2 em cima e embaixo, a gente vai ficar com 6/5, tá? Que é o valor de x. E para o y, dy dividido por d, o nosso dy é 2, o nosso d é menos 10, então o y vai ser 2 dividido por menos 10, que também aqui dá para simplificar. A gente tem, então, que o y vale 1/5, né? Se eu dividir por 2 e por 2 aqui também, a gente fica que o y vale menos 1/5. Então, a nossa resposta final é que esse sistema aqui tem como solução esse para-ordenado, 6/5 e menos 1/5. É um sistema possível e determinado SPD. Vamos fazer aqui um último exemplo? Eu trouxe para a gente agora esse sistema, que é um sistema 3x3. Eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, x, y e z. E, novamente, vamos resolver pela regra de Cramer, né, que é o que a gente está estudando agora. Então, vamos lá. A ideia é exatamente a mesma, mas agora, como nós temos 3 incógnitas, a gente vai ter aqui a mais o z. Então, o x era dx dividido por d, o y era dy dividido por d, e o z, claro, vai ser dz dividido por d. Tá? Então, vai ser sempre nesse formato, o d, referente à letra aqui, a minha variável, dividido pelo d, que seria o determinante da minha matriz incompleta, da minha matriz dos coeficientes. Tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer nesse exemplo. Primeiro, começando com o d, que é a matriz dos coeficientes, vou colocar aqui na primeira coluna os coeficientes do meu x. Então, 2, 3 e 1 aqui. Na segunda coluna, os coeficientes do y,
menos 1, 2 e menos 2, aqui. E aqui na última coluna, na terceira coluna, os coeficientes do z, que é 1, menos 4 e 1, tá? Que aparecem aqui. Agora, numa matriz 3 por 3, a gente precisa calcular esse determinante. Então, eu vou fazer aqui pela regra de Sarry. Então, eu vou copiar as duas primeiras colunas e fazer igual a gente estava fazendo antes, diagonal principal menos diagonal secundária, tá? Então, diagonal principal aqui, 2 vezes 2 vezes 1 é 4. Menos 1 vezes menos 4 é 4 positivo, vezes 1 também é 4 positivo, então aparece aqui um mais 4. 1 vezes 3 é 3, vezes menos 2 é menos 6, tá? E agora, a diagonal secundária, essas setinhas verdes aqui. 1 vezes 2 vezes 1 é 2, menos 2 vezes menos 4 é 8, 8 vezes 2, 16. E 1 vezes 3 vezes menos 1 é menos 3, tá? Aqui dentro desse parênteses, eu tenho 4 com 4, que é 8, menos 6 é 2. Nesse segundo parênteses, eu tenho 2 mais 16, que é 18, menos 3, que é 15. E por causa desse sinal de menos aqui, vai ficar menos 15, tá? E 2 menos 15 é menos 13. Então, temos aqui que o nosso D vale menos 13, certo? Próximo passo é a gente calcular o dx. Então, o dx a gente vai trocar essa primeira coluna, que era os coeficientes do x aqui, e a gente vai trocar pelos coeficientes, perdão, pelos termos independentes. A gente troca os coeficientes do x pelos termos independentes, tá? Na segunda coluna, continua os coeficientes do y, na terceira coluna, continua os coeficientes do z. Pela regra de Sarry, vou copiar aqui as duas primeiras colunas e, novamente, vamos fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Então, diagonal principal. 5 vezes 2 vezes 1 é 10. Menos 1 vezes menos 4 é 4, e 4 vezes 2 é 8. 1 vezes 0 vezes menos 2 é 0. E agora a gente vai para a diagonal secundária, que são as setinhas verdes. 2 vezes 2 vezes 1 é 4. Menos 2 vezes menos 4 é 8. 8 vezes 5, 40. E 1 vezes 0 vezes menos 1 é 0. Tá? Aqui no primeiro parênteses, 10 mais 8 é 18. E no segundo parênteses, 4 com 44 é 44. E esse sinal de menos aqui fica menos 44. E 18 menos 44 é menos 26. Então, temos aqui o dx, tá? Vamos para o dy agora. Então, eu vou voltar aqui, essa primeira coluna, eu vou voltar com os coeficientes do x. E agora, como eu estou fazendo dy, é essa coluna, que eram os coeficientes do y, eu vou trocar pelos termos independentes, 5, 0 e 2. E a última coluna aqui continua com os coeficientes do z. Para calcular o determinante, vou novamente copiar as duas primeiras colunas, fazer diagonal principal menos diagonal secundária. Diagonal principal, setinhas laranjas. 2 vezes 0 vezes 1 é 0. 5 vezes menos 4 vezes 1 é menos 20. E 1 vezes 3 vezes 2 é 6. Tá? Diagonal secundária, 1 vezes 0 vezes 1 é 0. 2 vezes menos 4 é menos 8, vezes 2 é menos 16, e 1 vezes 3 vezes 5 é 15. Nesse primeiro parênteses, menos 20 mais 6 é menos 14, e aqui no segundo parênteses, menos 16 mais 15 é menos 1, só que com esse menos aqui, menos 1, fica mais 1. E menos 14 mais 1 é menos 13, então calculamos aqui o dy, que vale menos 13 também. Tá? Assim como o D. Então, coloquei aqui que a gente já calculou o D, o dx e o dy, e ficou faltando agora a gente calcular o dz. Então, o dz eu vou colocar primeira coluna, coeficientes do x, segunda coluna, coeficientes do y, e aqui, em vez de colocar os coeficientes do z, eu troco pelos termos independentes, certo? Vou copiar as duas primeiras colunas
e pela regra de Sarri vamos calcular esse determinante. Setinhas laranjas, diagonais principais. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Menos 1 vezes 0 vezes 1 é 0. 5 vezes 3 é 15, vezes menos 2 é menos 30. E agora, para a diagonal secundária, setinhas verdes, 1 vezes 2 vezes 5 é 10, menos 2 vezes 0 vezes 2 é 0, e 2 vezes 3 é 6, vezes menos 1 fica menos 6 aqui, certo? 8 menos 30 é menos 22, e aqui nesse parênteses, 10 menos 6 é menos 4, por causa desse menos aqui, então fica menos 4. E menos 22 menos 4 é menos 26. Certo? Então, calculamos todos os determinantes que precisavam. Agora, vamos voltar para calcular as nossas incógnitas. Então, o x é nosso dx dividido por d, que a gente já tinha calculado antes. O dx é menos 26 e o d é menos 13. Então, o x vai ser menos 26 dividido por menos 13. Os menos com menos vai se cancelar. E 26 dividido por 13 dá 2. Então, a gente tem que o x vale 2. O y, dy dividido por d. O dy a gente tinha visto que era menos 13. Então, vai ser menos 13 dividido por d, que também é menos 13. Então, vai ficar menos 13 dividido por menos 13, que é 1. E por último, o z. O z vai ser dz dividido por d. O dz a gente acabou de calcular é menos 26 e o d é menos 13. Então, o z vai ser menos 26 dividido por menos 13, que é igual a 2. Então, a gente tem que, para resolver esse sistema aqui, a gente precisa que o x seja igual a 2, o y 1 e o z igual a 2. Então, essa seria a nossa solução com essa terna aqui. E ele é um sistema possível e determinado. Então, era isso por hoje. Finalizamos o conteúdo de sistemas lineares. Essa regra de Cramer era a última parte que faltava a gente ver. Então, vamos finalizar aqui o conteúdo. Assista a próxima aula para a gente resolver alguns exercícios. Bons estudos!